Olá, boa tarde a todos. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês, ok? E espero que estejam a ter uma boa quinta-feira. Que o Senhor Deus tenha feito muitas bênçãos na vossa vida. E hoje quero falar com vocês sobre Gideão, ok? E queria falar sobre 3, 4 passos cruciais da sua vitória, né? Da vida dele. Ok? Então vamos para Juízes 6, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Veja uma coisa, mesmo em meio à sua insegurança e fraqueza, Deus enviou em Gideão um potencial que ele próprio não reconhecia. O Senhor o chamou para uma grande missão, extraordinária visto dos nossos olhos, ok? Mostrando que não importa quão incapaz nos sentimos, Ele nos capacita para os grandes desafios, ok? Lembrem-se de uma coisa, o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita quando nos sentimos incapazes de poder fazer as coisas, ok? Lembrem-se disso. A nossa resposta ela demora, mas se procurarmos a resposta do nosso Deus, essa resposta é uma resposta inicial que Ele nos vai dar com toda a força e autoridade da parte dele, ok? Mas Deus o encorajou, garantindo a sua presença e também o seu poder. Vejam como isto é forte. Deus não o abandonou, não disse: não, vá pela tua força, estás entregue a ti próprio, tu vais fazer as coisas da tua própria maneira, com a tua própria força, com os homens que tu tens. Não. Deus esteve com ele e disse: vá, e eu entregarei esse povo nas tuas mãos. Deus mudou a maneira como Gideão se via e chamando-o de homem valente e forte. Quantas vezes o Senhor se vira para nós e nos chama homens valentes, homens fortes, mulheres sábias, mulheres fortes, ok? Deus nos encoraja, Deus nos dá força e Deus nunca nos abandona, seja qual for o erro que nós cometemos, ok? Ele está sempre conosco. Deus nos olha de uma forma que nós não conseguimos ver, mas Deus ele nos vê aquilo que está mais dentro de nós, que não somos capazes de ver da maneira como Ele vê. Ok? Este é o primeiro ponto. Deus, Ele olhou para Gideão e esteve sempre com ele e mudou a sua maneira de ver a Ele próprio. Ok? Em segundo, Deus, Ele nos dá uma ordem. Devemos sempre obedecer a Deus mesmo que nós não entendemos aquilo que Ele diz. Antes
de enfrentar os midianitas na batalha, Deus instruiu Gideão a reunir um exército, ok? Inicialmente, Gideão convocou um grande número de homens, mas Deus, veja como Deus faz as coisas. Deus, ele disse a ele que o exército era grande demais e que queria mostrar que era ele quem daria a vitória, ok? Vocês conhecem esta passagem. Ele foi reduzindo os homens à medida que foram passando certas etapas, ok? Então Deus pediu a Gideão para conduzir a um teste de seleção, digamos assim. Deus instruiu Gideão a levar os homens até um rio e observar a maneira como eles bebiam água. Apenas os que bebessem água levando-a à boca com as mãos ficariam, em vez de abaixar o rosto diretamente na água. Esses seriam selecionados. Aqueles que se inclinassem para beber diretamente da água seriam dispensados, ok? No fim, apenas 300 homens beberam água levando-a à boca com as mãos, enquanto os outros se inclinavam para beber diretamente da água. Após isso, o Senhor, ele diz a Gideão, lá em Juízes 7:7, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e darei os midianitas em suas mãos. Glória a Deus. Gideão obedeceu às instruções do Senhor, mesmo que parecessem sem lógica aos olhos do homem, aos seus próprios olhos. Ele aprendeu que a fé verdadeira é testada nas situações mais desafiadoras da vida. Quantos nós fazemos isso hoje em dia? Mesmo que a ideia pareça deslocada ou sem lógica para nós. Mesmo que a ideia nos faça perder tempo, perder dinheiro, talvez perder força e a vontade de a fazer. Nós às vezes deixamos de nos levar para a nossa mente, para a lógica das coisas. Mas para Deus não há impossíveis. E a sua ideia, a sua ordem, o seu querer prevalece acima de todos os nossos quereres, ok? Terceiro, devemos confiar que a vitória vem de Deus. Toda e qualquer vitória vem do Senhor Jesus, seja ela qual ela for. Não conseguimos fazer vitória com as nossas próprias mãos, no nosso querer, mas sim no querer do nosso Deus. Juízes 7:22 diz assim: quando os 300 tocaram suas trombetas, o Senhor fez com que todos os homens de Midian, lutando no acampamento, se voltassem uns contra os outros, com as espadas na mão. Amém? Gideão não precisou de muitos homens de guerra. E nós não precisamos de muita lógica e força da nossa parte. Apenas de confiar no nosso Deus. De confiar que só Ele tem o controle da nossa vida. De confiar que só Ele tem os planos para nós, para o nosso presente e o futuro. Amém? Mas somente com 300 homens corajosos e preparados para lutar, seguindo o comando do próprio Deus, ele venceu aquela batalha. Vejam como isto é lindo, maravilhoso. Quem de tantos desses 3.000 homens que ele tinha foram reduzidos a 300 homens. E olhando para eles, ele saberia que iria ganhar, porque o Senhor Deus estava na frente. Ao longo da palavra nós vemos exemplos e exemplos de passagens onde o Senhor estava na frente da batalha e assim era ganha toda essa batalha. Ok? O que podemos aprender aqui com Gideão é que quando Deus chama, Ele dá as estratégias de guerra para a nossa vitória. Não precisamos de temer a ordem do Senhor, pois Ele vai à nossa frente e garante-nos a nossa vitória. Amém? Nunca tema a ordem do Senhor.
Sempre esteja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir e tardio para irar-se. E eu ainda digo mais, tardio para pensar por conta própria. Ok? Tema o Senhor todas as coisas, a sua força, o seu juízo, o seu poder. Mas nunca tema a sua ordem dada a você. Ok? A história de Gideão, ela nos inspira a dar o passo de superação em nossas próprias vidas. Ao responder ao chamado de Deus com fé, oferecer as suas instruções, obedecer também às suas instruções e oferecer a sua vida à sua vontade. Ao responder ao chamado de Deus com fé, simplesmente. Parece impossível todas as coisas que Ele nos pede, mas para Deus nunca há impossíveis, ok? Veja a glória de Deus em nossas vidas, a sua intervenção sobrenatural. Podemos experimentar toda essa vitória. Possamos agir com o exemplo de Gideão e confiar plenamente no poder de Deus para nos conduzir à superação. Não vamos confiar no poder do homem. Não vamos confiar no poder de alguém que não tem controle. Confie no Senhor. Nunca espere ordem do homem, mas apenas espere a ordem de Deus. Se Ele manda avançar, avancemos. Se Ele manda parar, então vamos parar. Se Ele manda descansar, descansemos. Mas nunca, nunca devemos deixar de lado a ordem do Senhor. Esta era a palavra que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Amém.